Olá pessoal, aqui é o Gilberto do Clique Habitação. O tema do nosso vídeo de hoje é sobre as modalidades de financiamento. Quais as características de cada um, algumas ideias gerais sobre como funciona o crédito imobiliário. Vamos lá? Uma das dúvidas maiores que os compradores têm é com relação à escolha da modalidade de crédito, o planejamento de compra, como funciona o crédito imobiliário, sistemas de amortização, indexadores, custos envolvidos na compra do imóvel. Nós preparamos uma apresentação aqui para facilitar o entendimento. Nós vamos compartilhar. Antes da gente falar sobre as modalidades e sobre o planejamento de compra, vamos falar um pouco sobre o cenário atual. Então, nós estamos com a Selic a 2%, a inflação está em alta neste momento, 4,52%, a arrecadação da caneta de poupança continua em alta e nós temos um gradual retorno do mercado imobiliário. Inclusive, ano passado foi um recorde de concessão de crédito imobiliário com recursos da caneta de poupança, o dito SBPE. Aqui é uma comparação do site do Banco Central sobre a evolução do crédito imobiliário com relação ao PIB. Nós tivemos, a partir de 2019, um retorno, um crescimento, volta do crescimento. Isso indica que há muito espaço para o crédito imobiliário. Mas a gente só vai conseguir fazer um crescimento com condições de economia melhor. Taxa de juros menores vão possibilitar essa evolução desse crescimento. Uma das consequências da queda da Selic e do rendimento da cadeia de poupança foi a queda dos juros dos financiamentos com recursos de poupança. Temos aqui um exemplo com uma média de taxa de juros em torno de 10% que estava antes e hoje uma média em torno de 6,95%. Nós temos uma queda de 22,88% na prestação e na renda exigida. Está propiciando o crescimento da concessão de crédito imobiliário. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o planejamento de compra, sobre as etapas do crédito imobiliário. Então, é essencial, quem quer comprar o imóvel, é fazer o planejamento do financiamento. Não existe financiamento no Brasil 100%. Vai sempre ter uma entrada. Essa entrada nos programas de habitação popular pode ser por meio do subsídio, também em todos os financiamentos por meio do FGTS e recursos próprios do comprador. Então, isso é importante, a simulação das condições de financiamento para que se possa fazer a escolha da melhor instituição financeira. Passa-se pela avaliação do cliente, existe a questão do rating de classificação, cada banco tem o seu critério, o imóvel é avaliado, como nós falamos, o financiamento padrão é 80% do valor do imóvel, sendo que, se for financiado na tabela saque, pode ser feito até 90%. Mas a maioria dos bancos financia 80%. Próxima etapa é a análise da documentação, tanto do imóvel como do comprador e vendedor, para poder marcar a assinatura do contrato. Após o registro é que vai ser liberado o dinheiro para o vendedor. Então, basicamente, é assim que funciona. Dividimos com recursos do FGTS e com recursos da poupança. Com recursos do FGTS, o governo federal criou o programa Casa Verde e Amarela, em complementação, vamos dizer assim, ao anterior, que é o Minha Casa Minha Vida. Casa Verde e Amarelo pode ser móvel novo ou usado, está dividido em grupos, o grupo 1 até 2.000, o grupo 2 até 4.000 e o grupo 3 até R$7.000 de renda. Aqui as taxas de juros, que variam de acordo com o grupo. Existe aqui uma diferenciação de juros um pouco menores para as regiões norte e nordeste do país, foi uma das grandes mudanças no novo programa, e o teto de valor de imóvel, 240 mil, isso continua mais ou menos o mesmo. O prazo para todos os financiamentos com recurso de FGTS é limitado a 360 meses. Com a criação do Casa Verde e Amarela, todo e qualquer financiamento com recurso do FGTS, com renda familiar até R$7.000, vai fazer parte do programa Casa Verde e Amarela. Por isso que entrou o imóvel usado e o procotista até R$7.000 também faz parte do Casa Verde e Amarela. O cartão de crédito FGTS, antes da criação do programa Casa Verde e Amarela, basicamente funcionava para financiamento de imóveis usados, reforma e ampliação. As condições são mais ou menos semelhantes ao Casa Verde e Amarela. Só uma comparação importante que tem que fazer, assim, é que, por exemplo, no grupo 3 ou faixa 3 dos programas de habitação popular, hoje as taxas de juros que são apresentadas, vejam aqui, 7,66 e 8,16, nos financiamentos a mercado, no SBPE, atualmente, você pode conseguir
condições mais vantajosas. A taxa de juros média está em torno de 6,9%. Tem banco ofertando a partir de 6,25 ao ano. Para essa faixa, para esse grupo de faixa de renda acima de R$ 4.000, pode ser mais vantajoso fazer o financiamento no SBPE do que com recursos do FGTS. Isso é uma coisa importante de ser avaliada. O Procotista é uma linha de crédito que foi criada justamente para beneficiar o comprador que é cotista do FGTS. Ele, por muito tempo, foi a grande vedete do mercado antes da queda da taxa Selic e das taxas de juros, como nós falamos anteriormente. Atualmente, o programa apresenta taxas de juros que são maiores que a média de mercado no SBPE. Hoje, o Procotista está sendo pouco utilizado. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é o financiamento com recursos da caderneta de poupança. Então, pode ser imóvel novo, usado, ampliação e reforma, lote, basicamente quase todas as modalidades de financiamento. A faixa de renda não tem limitação, a taxa de juros ela tem um limite de 12%, mas atualmente ela está bem abaixo, a média de mercado está abaixo de 7% ao ano. E no SFI, que também pode utilizar os recursos da poupança, é livre. Com relação ao teto de valor de imóvel, no SFH existe um limite de 1,5 milhão, no SFI é ilimitado, não existe, é o quanto o cliente comporta de pagar a parcela. E o prazo pode chegar a 420 meses, mas alguns bancos limitam a 360. Então, aqui nós vamos fazer uma comparação entre o SFH, o Sistema Financeiro da Habitação, e o SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário. O SFH foi criado em 1964 e o SFI foi criado pela Lei 9.514 de 1997. O tipo de garantia no SFH pode ser hipoteca ou alienação, aliás, podem ser outras garantias, aí depende do banco. Normalmente é alienação fiduciária. No SFI, a garantia é alienação fiduciária. Prazo de financiamento. No SFH, até 420 meses, 35 anos, e o prazo, como nós falamos anteriormente, varia de banco ou modalidade de crédito. No SFI, o prazo é de 420 de mercado, mas não existe uma limitação legal de prazo. Varia muito de banco para banco. Para imóveis comerciais e o Home Equity, que é aquele empréstimo em garantia de imóvel, normalmente o prazo é menor. Taxa de juros. No SFH existe uma limitação do custo de financiamento a 12% ao ano. Em compensação, é possível cobrar a taxa de administração. Já no SFI, é livre, mas não pode ser cobrada a taxa de administração. Todos os custos têm que estar embutidos na taxa de juros. Na realidade, é o mais correto. Tipo de imóvel. No SFH, tem que ser imóvel residencial. Ele tem que estar livre, legalizado, fora de ônus, mas ele tem que ser basicamente residencial. No SFI, não há restrição, desde que o imóvel pode ser alienado e livre de ônus. Limite de financiamento. No SFH, o limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional no tempo. Atualmente, esse limite é 1,5 milhão. No SFI, não tem limite. Origem de recursos. No SFH, basicamente, a gente tem o FGTS, o SBPE e programas de governo. Então, às vezes, em alguns programas, há orçamento da União envolvido. No SFI, houve uma mudança a partir de 2018 pelo Conselho Monetário Nacional que, na distribuição dos recursos da poupança, no direcionamento básico, anteriormente você tinha uma aplicação mínima no SFH e agora diferenciou. Não importa se é SFH ou SFI, desde que seja imóvel residencial. A partir desse momento, houve uma mudança de comportamento dos bancos, a equivalência na taxa de juros no SFH e SFI na maioria dos bancos, para não dizer que são todos. E também no SFI existem recursos do mercado financeiro, recursos próprios dos bancos, de investidores e assim por diante. Uso do FGTS. No SFH, sim, desde que atendidas as regras do SFH e do FGTS. E no SFI, pode na entrada, se o imóvel for residencial e no limite de 1,5 milhão. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho de uma coisa importante na escolha da modalidade e do crédito, que é o indexador. Hoje em dia, nós temos basicamente 4 tipos de indexadores no crédito imobiliário. Nós temos o tradicional, uma taxa de juros fixa, mais a TR. A grande maioria dos contratos atuais tem essa modalidade aí. A Caixa criou o indexado ao IPCA. Então, é uma taxa de juros fixa, normalmente bem menor que na tradicional,
mais a variação do IPCA. Nós temos os juros pré-fixados, ou seja, tem juros fixos e não tem indexador. Normalmente, a taxa de juros do pré-fixado ela é um pouquinho maior, porque o risco fica totalmente com o banco. E nessa modalidade, normalmente, o prazo é um pouco menor do que no tradicional. E nós temos agora, com a criação pelo Banco Itaú, os juros mistos, que é juros fixos mais a remuneração de poupança, mais a TR. Isso aqui é um lançamento novo, alguns bancos já têm, o Itaú, o Banco Inter, parece que o Bradesco já funciona assim. A Caixa ainda não lançou, mas está para lançar essa modalidade de crédito. A gente vai ver uma grande competição nesse mercado a partir de então. Uma observação é que com recursos do FGTS é somente o tradicional. Pessoal, sobre os indexadores, nós temos um vídeo com mais detalhamento sobre cada um, sobre o perfil de cada um. A gente vai deixar um card para quem tiver interesse em se aprofundar nesse tema. Sistemas de amortização. Os dois principais, né? O saque e o price. O encargo inicial é maior no saque, menor no price. O encargo final é menor no saque, maior no price. Há uma inversão. A amortização inicial é maior no saque, menor no price, e o juros inicial é igual. Aqui nós temos a comparação entre saque e price, mas comparando os componentes do encargo. A principal diferença é no A da prestação, na amortização do saldo devedor. No sistema saque, nós temos valor de 22222. E na tabela price, 41,89. Vejam a grande diferença entre os sistemas está isso. O A, na tabela price, é bem menor, que propicia uma prestação menor. Nós também temos um vídeo com mais detalhes sobre como funciona o sistema de amortização. A gente vai também deixar um card aqui para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema. Uma indagação que todo mundo faz: somente a taxa de juros é a melhor comparação? A gente pode afirmar que não. Sempre o ideal para você escolher a oferta de crédito é a comparação do CT, é o custo efetivo total. E junto com ele, o custo efetivo do seguro habitacional, que é o CZH. Uma outra coisa que a gente sempre fala é a questão também da exigência de reciprocidade. Tem bancos para dar determinada taxa de juros para você, ele exige que você tenha cartão, conta, seguro, conta salário e assim por diante. Quando você for comparar a oferta de crédito, é importante você levar isso em consideração. Então, nesse gráfico aqui, a gente faz uma pequena conta do custo da conta corrente, custo de cartão de crédito, custo de seguro de vida. 3 produtos. Tem banco que exige até bem mais. Neste caso aqui, o custo de reciprocidade para um financiamento de R$300 mil é de 0,88 ao ano. Ou seja, é um custo considerável. O que acontece muitas vezes, a pessoa vai verificar a oferta de crédito e verifica e vai fazer um banco que ele não tem conta. Então, ele tem que abrir a conta, fazer cartão e assim por diante. E, normalmente, as pessoas esquecem de cancelar a conta anterior. Aí você fica com 2 cartões de crédito, 2 contas, 2 custos. Então, quem for fazer essa migração tem que considerar esse custo ou então tem que pensar em cancelar o que tem em outro banco rapidamente, senão é um custo a se considerar na oferta de crédito. Outro tema importante aqui é a questão da consultoria financeira imobiliária. Então, tem uma série de fatores aqui que tem que ser levado em consideração. O primeiro e mais importante é a questão da simulação, para você comparar as ofertas de crédito. Você tem que ver o limite de valor de financiamento que o banco te deu, com base na parcela que você fez, o valor da entrada, a questão de renda, comprometimento, encargo mensal, ou seja, que só a variação de risco do banco vai poder propiciar, a questão do indexador, a questão da escolha do sistema de amortização, o CET, que é o custo efetivo total, o CZH, que é o custo efetivo do seguro habitacional, a questão do prazo de financiamento, né, que você tem bancos que limitam o prazo a 360 meses, e tem bancos que limitam a 420 meses. Né? A taxa de juros e a questão da utilização ou não do FGTS. Tem modalidades que você pode usar e tem modalidades que você não pode utilizar o FGTS. Bom, pessoal, aqui, para finalizar o vídeo, a gente está fazendo uma comparação custos do financiamento. Isso aqui é um caso real de uma concessão de crédito. Então, o valor de um imóvel 585, 750 e 89, financiamento de 373, 055 e 13. Vejam as despesas básicas que o comprador vai ter. Por isso é essencial o planejamento financeiro e ter a questão do valor da entrada,
que pode ser por FGTS, recursos próprios, e nos programas de habitação popular, o subsídio renda familiar até R$ 4.000. Vejam, a tarifa do banco, R$ 3.100. Registro do imóvel, R$ 1.519. Isso varia de estado para estado. E quem for financiar o primeiro imóvel na CFH tem direito a 50% de desconto. Nós vamos deixar um card aqui, porque nós temos um e-book para o pessoal saber como é que funciona esse desconto para o primeiro imóvel na CFH. O ITBI, que também varia de cidade para cidade, tem cidades que dá desconto para financiamento na CFH, tem cidade que não dá, a alíquota pode ser diferente, R$ 17.572,52, ou seja, o maior custo que a gente tem, na maioria dos casos, é o ITBI. Um custo total de R$ 22.191,52, ou seja, mais ou menos 4, 5% do valor do imóvel são as despesas básicas. Além disso, você tem que se planejar quando vai fazer a compra, você vai fazer reforma. Normalmente as pessoas, uma pequena reforma pelo menos faz, então você tem que ter reserva para isso. Você vai mobiliar o imóvel, vai ter despesas com isso, e além disso a questão da mudança. Então, gente, como é essencial o planejamento da compra. Vejam que as despesas são grandes. Alguns bancos e algumas modalidades permitem que você financie as despesas. Inclusive, parece que agora tem até os cartórios, estão fazendo um convênio com algumas financeiras aí para financiar o custo registro e as despesas de contratação. Então, é questão de verificar as condições, se vale a pena, se o custo é razoável para poder fazer isso. Aqui é o Clique Habitação, onde você pode encontrar. Bem, pessoal, nós procuramos passar algumas informações básicas para a pessoa poder escolher a modalidade de financiamento. É muito importante, uma etapa essencial, o planejamento da compra. Veja um exemplo que a gente deu, que você vai ter um custo médio de 4 a 5% só nas despesas para poder contratar o financiamento. Além disso, você vai ter despesas com pequenas reformas, com a mudança, com a mobília, né? Então, isso é importante, você saber as alternativas que você pode usar. A questão do uso do FGTS é importante, quem tiver essa prerrogativa, né? Existe a modalidade do FGTS chamado PPP, que é o pagamento de parte de prestação, que talvez seja interessante a pessoa deixar reservado para poder utilizar no começo do contrato, que ele vai ter vários compromissos. A gente tem um vídeo sobre esse assunto, a gente vai deixar um card aqui para quem se interessar. Outra questão importante é a questão de escolha da modalidade, do sistema de amortização, do indexador, tem muita variável. Então é importante você se planejar e ter ideia de como funciona isso e para fazer a melhor escolha. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, faça um comentário, a gente vai procurar responder o mais rápido possível. Quem gostou, dá o joinha, compartilha com os amigos, que eu acho que é um assunto de interesse de muita gente. Um abraço, pessoal, até a próxima.